Boa tarde. O Meu Bairro é o título do filme que mostra a dimensão humana e a presença da Igreja no bairro do Zambujal. Entre nós estão a argumentista e a realizadora deste documentário, com quem iremos conversar dentro de alguns minutos, logo após os temas da atualidade religiosa. As palavras podem matar. Assim pensa o Papa Francisco, que disse mais: os que evitam falar mal dos outros tornam-se santos. Foi no encontro dominical com os peregrinos na Praça de São Pedro que Francisco chamou a atenção dos presentes para os perigos da má língua. E o ponto de partida era o comentário ao Sermão da Montanha, onde Jesus sublinha que os mandamentos não são apenas para cumprir de forma exterior. O espírito da lei deve ser vivido no coração de cada um. Portanto, exemplificou o Papa, não matar não se resume a não cometer um homicídio. Para Francisco, não matar inclui tudo o que atenta contra a vida dos outros, como a ira ou a calúnia. Sono convinto che se ognuno di noi facesse il proposito di evitare le chiacchiere, alla fine diventerà santo. È una bella strada. Vogliamo diventare santi? Sì o no? Sì. Vogliamo vivere attaccati alle chiacchiere come abitudine? Sì o no? Allora siamo d'accordo? Niente chiacchiere. No final, o Papa saudou um grupo numeroso de fiéis vindo da República Checa e que se deslocou a Roma para acompanhar os seus bispos que por estes dias cumpriam a sua visita ad limina. Não se deixem vencer pela cultura do provisório. O apelo partiu do Papa, que no dia de São Valentim falava a jovens apaixonados. Muita animação e cor na Praça de São Pedro e até não faltaram as melodias a falarem ao coração. No dia em que se evocava São Valentim e se trocavam votos de amor eterno entre apaixonados, o Conselho Pontifício da Família chamou os noivos a este encontro que tinha por tema a alegria do sim para sempre. O Papa respondeu a algumas questões colocadas pelos jovens, chamando a atenção para a importância de, numa relação a dois, saber pedir desculpa. Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta e neppure il marito perfetto o la moglie perfetta. Non parliamo della suocera perfetta. Esistiamo noi, peccatori. Gesù, che ci conosce bene, ci insegna un segreto. Non finire mai una giornata senza chiedersi perdono. Mas numa época que promove o transitório, o Papa desafiou os jovens a não terem medo do compromisso. Come l'amore di Dio è stabile per sempre, così anche l'amore che fonda la famiglia vogliamo che sia stabile e per sempre. Per favore, non dobbiamo lasciarci vincere della cultura del provvisorio. Questa cultura che oggi ci invade a tutti, questa cultura del provvisorio. Questo non va. Esta festa decorre no dia litúrgico de São Valentim, bispo de Terni, na Itália, no século IV, que foi martirizado em Roma no dia 14 de fevereiro. É padroeiro dos noivos porque ajudou a casar uma jovem cristã e um jovem militar romano, indo contra as ordens do imperador Cláudio II, que tinha proibido os matrimónios durante as guerras. A Confederação Nacional dos Institutos Seculares esteve reunida em Assembleia Geral em Coimbra, uma oportunidade para os leigos consagrados de todo o país partilharem experiências e ideias.
Os leigos consagrados estão inseridos na sociedade e vivem por isso as mesmas dificuldades que todos os cidadãos portugueses vivem atualmente. O desemprego ou a precariedade no trabalho, os cortes nos ordenados ou nas pensões, são preocupações em comum, mas para a Confederação Nacional dos Institutos Seculares, a crise que se vive pode ser um momento privilegiado para o anúncio do Evangelho. Procuramos também viver esta crise como uma oportunidade, se calhar, de comungarmos das alegrias e das tristezas de todos os cidadãos do mundo e da Europa, nomeadamente. Reunidos em Coimbra para participarem na Assembleia Geral da Confederação, os representantes dos vários institutos seculares encaram esta reunião como algo mais do que uma simples reunião de trabalho. É um dia também de comunhão e troca de ideias. É uma Conferência Nacional dos Institutos Seculares e o seu objetivo primeiro é apoiarmos-nos mutuamente no aprofundamento da nossa vocação e da forma de vivermos a mesma. E esse é um aspecto muito importante, porque às vezes, e isto acontece com todos os grupos, sozinhos somos menos capazes. Então, o objetivo da conferência é importantíssimo neste sentido de nos apoiarmos, de nos estimularmos, de refontalizarmos as nossas razões e o nosso ser e agir no dia-a-dia. Os institutos seculares têm por base a Constituição Apostólica Pro Vida Mater Ecclesia, publicada pelo Papa Pio XII em 1947, e surgiram com o intuito de realizar de uma forma mais viva e eficaz na consagração dos seus membros o diálogo Igreja-Mundo, que o Concílio Vaticano II assumiu depois na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, como um desafio fundamental a assumir pela Igreja. De diferentes institutos seculares, os leigos consagrados têm em comum a entrega ao anúncio do Evangelho, algo que escolhem fazer integrados na sociedade. Conhecemos algumas histórias. Atualmente presidente da Confederação dos Institutos Seculares em Portugal, Rosário Virgílio escolheu ser leiga consagrada há 26 anos. Desde então que pertence ao Instituto das Servas do Apostolado, onde tem feito um caminho que esta professora de Educação Moral e Religiosa Católica sentiu desde cedo que era o certo para a sua vida. Esta fé num Deus que faz história e que precisa de cada um de nós, daqueles que se disponibilizam para responder, para continuar o seu projeto de salvação. Esse é o grande motivo da minha decisão pessoal e que tem sido também a força para continuar firme e fiel neste caminho de vivência dos votos no Instituto Secular. Ana Maria Santos pertence ao Instituto Servas do Senhor, que tem por carisma o serviço por amor. E já há 42 anos que se dedica ao anúncio do Evangelho aos jovens. É perceber que Deus tem um projeto de amor para cada um de nós. Qual é o nosso trabalho específico? É que cada jovem, cada pessoa encontre o espaço, o lugar onde se confronte com esta grande riqueza. Deus ama-te e tem um projeto para ti de felicidade. Esta professora de matemática reformada tem convivido com milhares de jovens ao longo da sua vida e garante que os jovens de hoje querem fazer parte da Igreja Católica. Só precisam de ser incentivados para isso. Ao contrário do que se possa pensar, o jovem hoje tem sede do espiritual. E quando se propõe aos jovens uma reflexão profunda, uma vivência de uma experiência espiritual, de encontro consigo, de encontro com Deus, o jovem sente-se entusiasmado e mesmo nas redes sociais utilizam-nas para comunicar experiências marcantes. Ainda nos últimos encontros havia um apelo de vários jovens a dizer: temos que ser jovens mais e não jovens medíocres, jovens apáticos, jovens indiferentes. José Carlos Coelho pertence desde 1996 ao Instituto Masculino do Coração de Jesus. É assistente social num lar da terceira idade, uma profissão que o faz estar presente onde há mais necessidade. Esta problemática dos idosos, hoje tão atual, estarem sós, isolados, padecentes desta solidão, de uma sociedade cada vez mais individualizada,
Eu sinto que aí o Senhor me chama para estar junto daqueles e daquelas mais frágeis, nomeadamente problemas como Alzheimer, portanto, como o Parkinson, e muitas das vezes eu dou comigo, paro e dou comigo a pensar que este homem ou esta mulher pode ser bem um Cristo a quem eu devo amar e servir. Tanto na Confederação Nacional dos Institutos Seculares, em Portugal, como no instituto a que pertence, há apenas 2 homens. José Carlos é um deles, mas isso não o desmotiva. O seu trabalho e a sua vocação fazem-no feliz. Eu sinto-me completamente realizado e preenchido. Começa pelo meu trabalho, que eu faço do meu trabalho uma vocação. Depois completo o meu trabalho, ou melhor, completo a minha vocação enquanto cristão com o meu trabalho. Revejo-me claramente nesta vocação, neste modo de vida, neste estar. 3 exemplos de leigos consagrados que em Portugal fazem por se inserir na sociedade para melhor transmitirem a mensagem de Cristo a todos os cidadãos. Temas disponíveis e em atualização permanente em agência.eclesia.pt. O trabalho dos missionários e missionárias da Consolata e a realidade social do bairro do Zambujal são retratados no documentário O Meu Bairro, um trabalho de Inês e Daniela Leitão, 2 irmãs que estão hoje entre nós. Obrigado a ambas por estarem na nossa companhia. Inês Leitão, começava por si, é argumentista. Como é que nasceu, ao fim e ao cabo, este projeto, esta ideia de ir até àquele ambiente, acompanhar os missionários, as missionárias que ali trabalham e ao fim e ao cabo, dar a conhecer aquela realidade, procurando ser o máximo fiel, obviamente, àquele ambiente humano? Nós fomos convidados pelos missionários a fazer aqui um filme sobre os 10 anos da presença missionária no bairro do Zambujal. Fizemos um filme que contemplava isso, de uma versão obviamente religiosa, mais religiosa, que falaria sobre o trabalho que os missionários lá desenvolvem. E isso é um trabalho extraordinário e que muito pouca gente conhece. A promoção humana, a forma como durante estes 10 anos eles construíram o Casa Zambujal, aulas de alfabetização para as mulheres africanas e o apoio que dão àquela comunidade e o quão queridos são. Nós quisemos trazer isso para a realidade desse filme dos 10 anos. Depois disso surgiu a ideia de fazermos um filme um pouco diferente. Quisemos fazer uma coisa que captasse a atenção de católicos e não católicos, que fizesse as pessoas sentarem-se para ver. E aí fizemos uma versão de 34 minutos, que é esta versão que vamos entregar ao Papa Francisco. Muito bem. Esta abordagem, Daniela, não é fácil entrar nestes ambientes. Há processos de conquista, de confiança por parte das pessoas. Não sei como é que operacionalizaram isto no terreno, mas provavelmente é necessário começar a contactar com as pessoas, a pessoa a tornar-se mais conhecida, conquistar a sua confiança, para depois também... Porque quando chega uma câmara de televisão, normalmente o efeito é gerar algum afastamento, alguma frieza, não é? Uhum. Olha, aconteceu uma coisa muito curiosa que eu não estava à espera, exatamente porque são irmãs e são padres. Eu achei que ia ser complicado entrar naquele mundo, mas a verdade é que os missionários e as missionárias da Consolata são pessoas muito abertas, têm um espírito muito aberto, e nós, depois de estarmos lá 2 dias a gravar, já éramos da família, portanto não houve obstáculos, mesmo a nível das pessoas, não é? Porque nós estivemos a gravar um grupo, aliás, nós fizemos várias filmagens, como é óbvio, e todas as pessoas, tanto os jovens como os mais velhos, provavelmente por estarmos acompanhados pelos padres e pelas irmãs, entravam nas filmagens calmamente, não se sentia que tivessem renitentes. Mesmo houve lá uma altura que nós, pronto, o bairro do Zambujal tem uma mistura étnica muito grande, e quando nós fomos fazer as filmagens dos exteriores, os chamados stock shots,
mesmo, portanto, gravámos lá em zonas mais difíceis, que havia muitos ciganos e pessoas com um nível cultural baixo, mas receberam-nos bem, quer dizer, ficavam assim um bocado, uma câmara aqui, mas depois, quando nós dizíamos que estávamos a fazer um trabalho para os missionários, pronto, a coisa acalmava e foi fácil, foi muito fácil, mesmo as irmãs, então, olha, eu fiquei apaixonada pelas irmãs, porque elas são deliciosas. Nós sentimos-nos em casa. E também conheci lá o Padre Maurício, que foi a pessoa que a seguir ao Padre Matias continuou este trabalho lá com aquela comunidade. E ele é argentino, entretanto voltou para a Argentina e ele fez ali um trabalho espetacular. Portanto, é um trabalho essencialmente de promoção humana, o estar muito próximo das pessoas e apoiá-las nos problemas do dia-a-dia, do cotidiano. Eles vivem lá e as pessoas batem-nos à porta. Houve uma altura que nós estávamos lá em casa das irmãs e as pessoas telefonam a pedir ajuda e elas estão sempre disponíveis, é uma coisa... É uma grande proximidade. Inês, há pouco referias, vão oferecer esta obra ao Papa Francisco, é já amanhã, na audiência geral das quartas-feiras. Como é que foi possível isto? Como é que... Olha, a minha irmã estava a falar da proximidade que os missionários conseguiram ter com esta comunidade. E isto é a igreja que todos queremos, não é? E é a igreja que o Papa Francisco tanto apela para construirmos. É uma igreja de proximidade, onde criamos pontos. E é isso que os missionários... ir às periferias existenciais, como ele pedia, não é? Os missionários fazem isso naquele bairro e vivem ali, e aquela realidade deles, e era ali que eles queriam estar. E houve uma altura que, por acaso, até foi, eu penso, uma notícia da agência Eclésia, eu estava a lê-la, e o Papa Francisco fazia um apelo a que se devia utilizar as redes sociais e os meios de comunicação social para se difundir igreja. Uma igreja, e ele dizia, para difundirmos a beleza da fé, exatamente. E eu pensei, meu Deus, é isto que nós estamos aqui a fazer, neste país pequeno, com uma crise social brutal. Esta nossa igreja, estes missionários, estas missionárias estão ali a fazer, a bater pedra, não é? A partir pedra. E eu pensei, vou-lhe escrever, mas exatamente com esta inocência, não vou escrever ao Papa Francisco e vou dizer aquilo que nós estamos a fazer. Nunca pensei, se me perguntares se eu pensava que algum dia poderia estar em Roma e sermos recebidas, jamais, em tempo algum, foi uma grande felicidade. Nunca pensei que sequer receber uma chamada de anunciatura, como aconteceu. Muito bem, amanhã lá estarão diante do Papa Francisco. Este trabalho, O Meu Bairro, já é o segundo, porque já fizeram não digo idêntico, porque é um ambiente completamente diverso, mas também já fizeram uma abordagem do trabalho das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus na Idanha, não foi? Sim, foi exatamente. Foi lá na Casa de Saúde... Casa de Saúde da Idanha. Da Idanha, sim. Sim, foi o nosso primeiro trabalho e foi o meu primeiro trabalho como realizadora num documentário. Foi completamente diferente. As irmãs também são fascinantes. Eu acho que este mundo das congregações é fascinante. Eu não tinha noção de como as pessoas são tão abertas e dão tanta reciprocidade, não é? Criam laços, sabes? E tu parece que estás, de repente parece que se abre uma família. As hospitaleiras e os missionários da Consolata. É a vocação delas. Elas não são profissionais, elas não estão a cumprir um horário de trabalho, não é? Mas a ideia que as pessoas têm não é essa. As pessoas olham para a vida religiosa e veem muita seriedade e se calhar até julgam mal as pessoas que abraçam este caminho. E aquilo que nós tentamos fazer, tanto no documentário Mulheres de Deus como neste documentário, foi mostrar isso. Estes homens e mulheres que trabalham com amor a Deus, mas também felizes. São felizes. E plenos. Sim, essa plenitude. Nós, por exemplo, nesse documentário Mulheres de Deus foi um pouco diferente, porque, portanto, aquilo é um mundo feminino, não é? E nós levávamos um operador de câmara e um perche. E houve alturas que eu achei que ia ser um bocadinho complicado, mas não foi. Elas receberam-nos bem, deixaram-nos penetrar no mundo delas, mostraram-nos a sua realidade. Às tantas, até com os doentes mentais, eles vinham a correr, às vezes até ao princípio era assim um bocado aflitivo, eles vinham, cumprimentavam-nos, tipo, ao terceiro dia já estava tudo bem, já éramos todos da família, eles vinham, a gente já os cumprimentava e foi muito gratificante fazer esse trabalho. Portanto, a vossa missão é este procurar dar a conhecer
a ação e a presença da Igreja junto de, falávamos há pouco das periferias, mas junto de realidades humanamente, às vezes, muito marcadas pela necessidade, e vocês procuram, através do vídeo, deste suporte, levar ainda mais longe esta presença da Igreja? Nós queremos mostrar a igreja que temos, que é uma igreja que trabalha, e é nesta igreja que acreditamos. Eu acho que esta é a igreja do futuro. E eu acho que as congregações têm que aprender a comunicá-la, a mostrar-se. Eu sei que isto é muito difícil, os padres e as irmãs não gostam de falar, não gostam de câmaras, não gostam de se expor, e eu acho isso que é normalíssimo, mas eu fico feliz por haver congregações que começam a perceber que, se mostrarem o seu trabalho, vão abrir oportunidades para vocações. Estamos em crise de vocações, esta é uma oportunidade para captar vocações. E eu acho que nós podemos mostrar a igreja de várias formas. E agora, no meu bairro, fizemos uma coisa muito inovadora, que foi juntar rap. É uma coisa muito estranha. Tu vês um documentário sobre irmãos e irmãs que fazem um trabalho maravilhoso num bairro problemático, e tu vês, de repente, músicas dos Mundo Complexo, que são uma banda de rap portuguesa. Mas essa é a sonoridade do ambiente que se está a mostrar mas também, fica estranho, não é? E porque temos, obviamente, mostrado este documentário, as pessoas acham, mas é uma estranheza feliz, claro. Temos recebido críticas muito positivas. Muito bem, eu agradeço o facto de poderem ter estado hoje aqui connosco no programa Eclésia e desde já as melhores felicidades para os vossos projetos e esta vossa presença amanhã na audiência com o Papa Francisco. Obrigada. Muito obrigado. A criatividade e a ousadia de contar pelo som e pela imagem o drama da exclusão social e o trabalho dos missionários e missionárias da Consolata nestas periferias da humanidade. Foi o programa Eclésia. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.